Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Faz um tempinho que a gente não gravava vídeos, por ir e vir, nossa vida é assim mesmo, corrida, né? Mas vamos retomar com a nossa leitura bíblica e subsequente interpretação, lembrando, partindo do pressuposto de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, hermenêutica bíblica, certo? Então nós vamos ler um texto bíblico e tentar usar o próprio texto bíblico para dar a interpretação. Vamos tentar desanuviar essa ideia de mistérios na Bíblia, né? Existe, obviamente, textos bíblicos que são de difícil interpretação, principalmente os textos proféticos apocalípticos, né? Esses são de fato complicados, porque dependem de coisas que a gente não sabe ainda, de acontecimentos futuros que a gente não sabe ainda. Tudo bem? Mas isso posto, fica tudo mais tranquilo em relação a outros textos, como o que nós vamos ler agora. Eu quero falar com vocês sobre Adão e Eva. Adão e Eva eram homem e mulher. Adão e Eva tiveram filhos lá no Jardim do Éden. Meu Deus do céu, como o povo faz uma confusão com isso, né? Eu não sei se eu já tenho vídeos gravados sobre isso, e se tiver, vai ser um acréscimo, não uma repetição, né? Porque é recorrente essas coisas, né? Essas perguntas em relação se Adão e Eva tinham uma vida marital normal, e onde é que Caim arrumou esposa, onde é que apareceu essa mulher, né? Tem umas bobagens aí, que o pessoal fala de uma raça pré-adâmica, então isso é bobagem, isso não existiu. Cristão acredita em Adão e Eva, né? Quer me chamar de fundamentalista, fique à vontade, mas cristão acredita em Adão e Eva e nada além disso, né? Nada além disso. Mas vamos lá, eu quero partir do texto de Gênesis 3, 16. E a partir daí a gente faz o comentário e a interpretação. Olha que lindo. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo ou grandemente os sofrimentos da tua gravidez. Olha que lindo. Multiplicarei sobremodo, né, ou grandemente os sofrimentos da tua gravidez. Ou seja, ela já tinha uma gravidez com pouco sofrimento, daí o fator multiplicação. Parece até redundante dizer isso, né? O texto está dizendo, né? Eu já falei tanto sobre isso que, nossa, mas enfim, vamos lá. Em meio a dores dará luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa última parte eu vou deixar com outra vez. No momento eu quero falar só sobre a gravidez de Eva. Vamos lá, irmãos. Se Eva nunca tivesse tido, algumas hipóteses, se Eva nunca tivesse tido filho, e Deus fala para ela assim: olha, eu vou aumentar a vida da tua gravidez. Ela ia olhar para Deus e falar: o que é gravidez? Primeira situação. Em meio a dor você vai dar a luz a filho. Percebe, irmãos? É tão óbvio que isso é uma obviedade. Vamos voltar para o capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 1 está lá, versos 26, 27, 28. Macho e fêmea os criou. Não está escrito anjo e anja, não, porque não tem anja no céu, né? E vamos lá, irmãos. Eu estou brincando com a questão anjo e anja, mas anjo é um ser assexuado. É Jesus quem diz: lá no céu não se casa e nem se dá em casamento, seremos semelhantes a anjos. Quando Jesus usa essa linguagem, Jesus não usa sem propósito. Ele fala assim: lá no céu não se casa e não se dá em casamento. Quem casa no céu?
Olha, quem casa aqui na terra, ou no tempo de Jesus, numa sociedade patriarcal, dominada por homens, homem casa. E a mulher? A mulher era dada mediante o pagamento de um dote, 10 dracmas, né? Lembra da palavra dos 10 dracmas? Um dia a gente fala sobre isso aqui. Lá não se casa, ou seja, não é homem, e nem se dá em casamento. Não tem mulher. Seremos semelhantes a anjos, não seremos anjos, não vamos ser transformados em anjos, nós seremos semelhantes a anjos. Ou seja, seremos seres assexuados, seremos seres espirituais. Não há essa necessidade do sexo pelo prazer e tampouco do sexo para perpetuação da espécie, porque estaremos no céu. Mas, irmão, o sexo como prazer, isso é possível? É óbvio que é possível. Basta ler as cartas de Paulo aos Coríntios. Paulo está sistematizando, tá certo? O cristianismo, e ele deixa claro: quando for separar para jejum, para consagração, que seja de comum acordo. Homem não é dono do seu corpo, ou esposa, e sim sua esposa. E a mulher, ou a esposa, não é dona do seu corpo, e sim o seu marido ou seu esposo. Entenderam? Então, a atividade sexual entre marido e mulher é saudável, ela é para a perpetuação da espécie e também para uma vida matrimonial prazerosa, no sexo também, pelo prazer. Caso contrário, Deus não teria nos feito como somos. Se o sexo não tivesse também essa questão do prazer, Deus não teria feito assim, mas Deus fez assim. E está escrito em Gênesis: tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Então, se é bom, é porque Deus fez assim. Então não tem nenhum pecado nisso, tá certo? Essa é a grande questão. Vamos lá. Onde Caim arrumou esposa? Porque não tem nada registrado. Não tem, irmãos. De formas por inferência. Macho e fêmea Deus criou. Crescer e multiplicar-nos e encher a terra. Ora, quando ele faz os casais de animais, ele não fala crescer e multiplicar-nos? Então, como é que animal cresce? O animal racional? Pelo acasalamento. Não, tudo bem. Aí quando fala para o Adão e para Eva, crescer e multiplicar, encher a terra e sujeitar-a. Não, mas eles não faziam. Mas é óbvio que fazia. E qual o problema? Eles eram marido e mulher. É Adão que diz. Quando Deus faz Eva, no capítulo 2, ele fica todo feliz. E ele mesmo, como patriarca da humanidade, ele realiza o casamento. Chega a ser tão simples, tão óbvio e simples, que não tem mistério nisso. Ou se tinha, não deveria ter. Aí alguém pergunta: mas por que não está descrito quais eram os filhos deles? Porque não é essa a intenção. O livro de Gênesis, a intenção do livro de Gênesis é mostrar os princípios, o princípio da humanidade, o princípio da raça humana, o princípio da criação, etc, etc, etc. Não é um texto narrativo jornalístico, onde tem datas. É apenas mostrar. Por exemplo, quando começa Gênesis 1, capítulo 1, está bem claro: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se fosse um texto jornalístico, a primeira coisa era dizer de onde veio esse Deus, mas não disse. Ou crer e pronto. Do princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. E assim a gente crê. Da mesma coisa, a gente lê o texto e fala: macho e fêmea os criou. Se não fosse um homem e uma mulher, estaria escrito. Mas como está escrito: macho e fêmea os criou, crescer e multiplicar-os e encher a terra, está óbvio que ele era um casal saudável, tinha uma vida sexual normal de marido e mulher. Tá certo? Quando Caim foge, vai para a terra de Nod, né, a terra da fuga, ele casa com uma prima distante, que foi esses que foram expulsos do jardim. Mas aí outro dia um aluno perguntou para mim: mas irmão Edson, se Adão pecou e teve filho lá dentro, os filhos não pecaram? Pecaram sim. Vamos lá: Adão, alma vivente; Jesus, o segundo Adão, alma vivificante. Então todos pecam em Adão, todos que vêm para Cristo são salvos em Cristo. Aí o menino, eu falei para ele: olha, se você está querendo dizer que os filhos de Adão não pecaram em Adão, que culpa tenho eu, que nasci milhões de anos depois,
herdar esse pecado original? Adão era o sacerdote da humanidade, ele era o responsável. Quando Adão peca, todos pecam em Adão. Quando eu venho para Cristo, eu sou salvo no segundo Adão. Entendeu, irmãos? Não tem muito mistério nisso. Chega, na minha mente é muito simples, e eu espero, né, que a gente possa interagir com isso em nome de Jesus. E olhando para Jesus, deixar essas coisinhas de lado, essas coisinhas que tentam de alguma forma perverter, né? Porque apostasia é quando eu faço um caminho errado. E Paulo lá aos Gálatas fala que tinha feiticeiro na igreja de Gálatas. Feiticeiro é quando eu deturpo o entendimento do texto, né? Falo o que não falo, o que não é para ser dito. Lá em Colossenses, Paulo faz uma denúncia, ele fala assim, proibindo o casamento. Ainda hoje, século 21, aqui em São Paulo, há igrejas que proíbem a atividade sexual entre marido e mulher. O líder quer controlar isso. Isso é um absurdo, gente. Como se isso fosse sujo, pecado. Foi Deus quem fez. E tudo que Deus fez é bom. Vamos esquecer do período legal, o período dos rituais. Na visão, antes de Pedro se encontrar com Cornélio, lá no livro de Atos, Deus em visão coloca diante dele todo tipo de alimento. Quando Pedro olha, e Pedro era muito crente, e já era batizado com o Espírito Santo, ele fala, eu nunca comi coisa imunda. O que Deus fala para ele? Como é imundo se fui eu que te dei? Entenderam? É assim, irmãos. Então, se Deus fez, Deus sabe o que fez, viu que era bom e muito bom, como está escrito no livro de Gênesis. Tá certo? Vamos orar a Deus, vamos nos consagrar, vamos ler a palavra de Deus. Estamos em janeiro, dá tempo de ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia para terminar em dezembro. Ler a Bíblia uma vez no ano, pelo menos. Se tiver 5 anos de crente, 5 vezes. 10 anos, já leu a Bíblia 10 vezes. E todas essas dificuldades serão sanadas de forma até fácil. Tá certo? Fique com Deus, seu irmão em Cristo, pastor Edson, interaja conosco, se inscreva no canal e a gente vai conversando. Fique com a paz do Senhor.